Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 6. Nós iremos ler do 6 ao 11. Se os irmãos perceberem, hoje nós iremos finalizar este livro tão incrível. Hoje, meus irmãos, encerra-se essa jornada que estávamos no profeta Jonas. Eu me lembro do primeiro sermão que eu fiz aqui, disse como esse livro ele era tão peculiar, de como esse livro tinha tantas lições importantes para a nossa caminhada cristã. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que os irmãos tenham aprendido mais sobre o caráter maravilhoso de Cristo, de Deus, no livro do profeta Jonas. Espero que Deus tenha se feito maior aos seus olhos dentro desse profeta incrível, né? Estamos no capítulo 4, e é interessante que muitas pessoas vão dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais sério, é um Deus mais de guerra, um Deus mais juiz, né? E que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, um Deus mais tranquilo, mais bonzinho. Mas eu me pergunto se as pessoas já leram o profeta Jonas, porque o que nós temos, a grande lição do profeta Jonas, desde o versículo 1 até o final, nós vemos o amor e a misericórdia de Deus derramada sobre os ímpios, o amor e a misericórdia de Deus derramada sobre os justos, sobre o povo de Deus representado na vida do profeta. E Deus está movendo a história, a natureza, os animais, para fazer o seu plano e mostrar do seu amor e da sua misericórdia. Espero que os irmãos tenham aprendido, e foi um livro muito importante, pelo menos para a minha vida, e logo mais começaremos uma nova exposição. Então, Jonas capítulo 4, versículo 6 diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: tendes compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Santíssima Palavra, Senhor. Mais uma vez eu peço que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, mais uma vez aprender quem Tu és e quem nós somos. É a Tua Palavra quem revela quem o Senhor é, e a Tua Palavra que revela quem nós somos. E eu peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, que a luz do Teu Evangelho brilhe sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 6, o texto começa dizendo: então fez o Senhor, então o Senhor faz algo. E esse então, é então o quê, né? O que aconteceu para que o Senhor tivesse essa ação de fazer algo? Rapidamente aqui o contexto do que nós já falamos. Jonas no capítulo 4, estamos tratando dos afetos e da motivação pelo qual Jonas prega, pelo qual Jonas foi a Nínive. E Jonas está com raiva do Senhor, porque o Senhor decidiu, em sua misericórdia, salvar os ninivitas. E Jonas abre o seu coração, e Jonas ora a Deus, e ele ora para reclamar para o Senhor. Senhor, tá vendo? É por isso que eu fugi para Tarsis, porque o Senhor era clemente, o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era tardio em irar-se. Eu fugi porque eu sabia que se eu pregasse, o Senhor iria agir com misericórdia. O motivo da minha raiva, o motivo de eu estar pecando é o Senhor. O Senhor é o grande culpado, porque eu já havia dito que isso iria acontecer. E ele está revoltado com Deus, porque Deus está salvando os ninivitas, e Jonas pede para si a morte. É isso que nós vemos no contexto. Jonas pede: Deus, me mate, porque eu não consigo conviver com essa situação. E Jonas está no ápice de sua oração, pedindo para que Deus tire a sua vida. O Jonas é aquele profeta egoísta, que está preocupado com a sua reputação, e ele como profeta diz: Deus vai destruir, e Deus não destrói,
A sua fama, né, de profeta já tinha ido por água abaixo, e ele pede para que Deus o mate. E nessa oração tão raivosa, tão revoltante do profeta, Deus não responde Jonas da forma como Jonas merecia. Deus, mais uma vez, age com sua clemência, com sua misericórdia, e diz para Jonas sondar o seu coração. Jonas, é razoável, Jonas, você ficar tão irado assim por conta dos ninivitas? Faz sentido, Jonas, você ficar tão bravo assim porque eu tenho salvado aquele povo? Jonas também era alvo da misericórdia de Deus. Só que Jonas está tão estressado com Deus que Jonas nem responde. Nós vimos que Jonas nem respondeu, e no versículo 5, ele sai para fora da cidade, ele nem responde o Senhor, e ele faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, fugir. Deus pede para que Jonas sonde o seu coração, e Jonas foge. E ele está para fora da cidade, aguardando o que Deus vai fazer, não com ele, aguardando o que Deus vai fazer com Nínive. Porque ele tem certeza que os ninivitas irão vacilar os seus pés, e Deus vai precisar julgá-los e vir com seu juízo. Aí entra no versículo 6, então o Senhor vai fazer algo agora, onde nós entramos. Spurgeon, ele diz algo muito interessante na sua exposição sobre o profeta Jonas, que ele diz assim, abre aspas, Jonas saiu de Nínive e sentou-se ao lado leste da cidade, e ali fez para ele uma barraca, e sentou-se debaixo dela, na sombra, até que ele pudesse ver o que aconteceria com a cidade. Para ver se após esses 40 dias, meio que esperando talvez que ocorresse um terremoto para abalar a cidade, e então, sob a sua pequena barraca de galhos, Jonas não se machucaria com os edifícios desmoronando em Nínive. Com o espírito mais mal-humorado e ranzinza possível, ele se submete a grandes inconvenientes. A umidade da noite no deserto, que caía sobre ele, e o calor do sol, rapidamente murcharia aqueles galhos. Aí ele vai dizer, queridos amigos, como Jonas, se vocês quiserem reclamar, logo terão algo do que reclamar. Pessoas que estão decididas a se preocuparem, geralmente criam para si mesmas as coisas para se irritarem. E é uma grande realidade. Jonas não deveria estar onde ele estava. Jonas estava em Nínive, Deus manda ele sondar o seu coração, Jonas se ira, e ele sai para fora da cidade e vai para o deserto, a céu aberto, cria para ele ali uma barraca com alguns galhos, só que com a umidade da noite no deserto, com o sol escaldante, muito provavelmente, rapidamente aqueles galhos se murchariam e Jonas estaria o quê? Raivoso de novo, estressado de novo, desconfortável de novo, e é exatamente o que aconteceu. E é muito interessante que Spurgeon diz que quando nós estamos decididos a nos preocupar, não era a preocupação de Jonas, os ninivitas. E ele causou para si uma preocupação para que ele mesmo agora fique irritado com algo que ele mesmo criou. Nós, quando estamos decididos a reclamar, nós encontraremos algo do que reclamar. E Jonas sai e ele se coloca nessa situação para que ele consiga ficar desconfortável assim, ser o motivo cada vez mais da sua ira. Ele se coloca numa situação onde não era para ele estar. Ele está para fora da cidade, e então no versículo 6, entrando na exposição, então, olha o que Deus faz com esse profeta. Versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, e uma planta que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. O livro do profeta está cheio dos milagres de Deus, né? Nós já vimos na tempestade, no grande peixe, né? Aqui Deus fazendo nascer uma planta, e você tem os milagres de Deus, e o Senhor é o grande personagem da história do profeta Jonas. Se você tira Deus da história, você não tem absolutamente nada. Jonas não é absolutamente ninguém perto dessa história. Deus faz nascer uma planta no meio do deserto para trazer sombra sobre a cabeça daquele profeta, para o livrar do seu desconforto. Jonas está desconfortável em uma situação onde ele mesmo se colocou, desejando a morte de seus inimigos para que Deus os julgue, para que Deus os mate. Jonas está preocupado, arrumando uma preocupação para si com o que Deus vai fazer com aqueles homens, que não era preocupação de Jonas. E ele está ali preocupado, descontente, desconfortável, desejando o mal, e ele está desconfortável, e então o Senhor decide nascer uma planta para trazer um pouco mais de conforto para aquele profeta descontente. Deus faz nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. E veja que você tem a obra de Deus, a criação de Deus fazendo nascer uma planta provavelmente muito grande para fazer sombra sobre ele. Deus faz nascer no deserto uma planta, você tem a obra de Deus e você tem a motivação pelo qual Deus fez.
você tem os afetos ordenados de Deus em fazer, porque o texto deixa muito claro que Deus fez com um objetivo, para trazer conforto e livrar Jonas do seu desconforto, trazendo sombra para ele. Enquanto Jonas é um profeta que foge e é egoísta, Deus é um Deus que cuida, é um Deus que está próximo, é um Deus que é protetor e provedor. E nós vemos em todo o livro do profeta Jonas, Deus agindo dessa forma. Jonas não merecia, Jonas não era nem para estar ali, nós já sabemos disso, né? Ao meu ver, Jonas deveria ser assim, né? Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Versículo 2, Jonas se dispôs, mas para fugir do Senhor. Verso 3, Deus matou Jonas. O livro de Jonas era para ser assim. Jonas desafia Deus e você tem o tempo todo Deus tendo misericórdia desse profeta. Deus está cuidando, ajudando, trazendo conforto para ele. Jonas pede para morrer e Deus faz uma planta para que esse profeta tenha uma sombra sobre a sua cabeça. E o que nós aprendemos com isso, meus amados, é que Deus, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós estamos distantes dEle, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos seus. Deus age com misericórdia, com bondade, mesmo quando nós não merecemos. Jonas estava longe da vontade de Deus, mas Jonas não estava longe da esfera do amor de Deus. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus nos dá e faz muito mais do que precisamos. Deus nos livra e nos dá conforto em situações aonde nós mesmos nos colocamos. Quando nós, muitas vezes por nossa insensatez, por nossa imaturidade, por nossa desobediência, por nossa fuga, nos colocamos em situações extremamente delicadas, difíceis, desconfortáveis, e o Senhor vê, o Senhor age, o Senhor cuida, o Senhor nos dá sombra no deserto, o Senhor cuida da sua igreja, meus irmãos. Isso deve ser um conforto, deve ser um alívio para o nosso coração. Jonas não merecia estar ali, e Deus, na sua bondade, faz nascer uma planta para trazer conforto para aqueles homens. Mesmo que você esteja longe do Senhor, mesmo que você criou os problemas que hoje te fazem desconfortáveis, Deus continua olhando para nós, e isso deve ser um alívio para os nossos corações, porque Deus não está condicionados. Se você tem muito fervor nele, se você é uma pessoa de muita oração, de muita leitura da Bíblia, se você jejua, se você ora, ou se você está vacilando os seus pés e fugindo dele. O amor de Deus é incondicional para com os seus filhos, e ele provê, e ele protege, ele cuida, mesmo quando nós não precisamos. Não merecemos, na verdade, né? Aí na parte B do verso 6, o que acontece? Deus faz nascer essa planta, e olha o verso B do versículo 6. E Jonas, então, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas está extremamente feliz, ele está diante de mais um milagre nos seus olhos, e ele está extremamente feliz, extremamente alegre. É a primeira vez que o texto dos 4 capítulos, é a primeira vez que nós vamos ver o livro dizendo que Jonas está alegre, né? A gente não tem isso ainda no livro, é a primeira vez que Jonas se alegra. E o motivo pelo qual Jonas se alegra é um motivo pessoal e egoísta, porque agora ele tem uma sombra que está fazendo sobre a sua cabeça, enquanto está desejando a morte dos outros, enquanto os outros perecem. Enquanto Deus está fazendo e está trazendo uma planta sobre a minha cabeça, eu estou extremamente feliz. Uma vida centrada nele e não em Deus. E Jonas quebra os 2 primeiros grandes mandamentos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Jonas só consegue olhar para si. E ele se alegra quando ele é abençoado por Deus. E se ira quando as outras pessoas recebem o amor e a misericórdia de Deus. E o texto nos deixa claro que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Você não tem o texto dizendo Jonas se alegrou no Senhor. Jonas se alegrou pela planta. Jonas se alegrou pelo resultado do que estava diante dos seus olhos. Jonas ficou feliz com a planta, mas não ficou grato a Deus que deu, que proveu e que fez a planta. E aqui, meus irmãos, nós precisamos parar e olhar para as nossas vidas, e olhar para o nosso cristianismo, e olhar para a forma que nós enxergamos nós e a forma como nós enxergamos o Senhor, e precisamos ver isso. Nós precisamos parar e sondar o nosso coração, porque era exatamente o que Deus queria que Jonas fizesse, para que Jonas sondasse o seu coração, e nós precisamos parar e sondar o nosso coração, porque hoje é muito comum em igrejas estarem cheias de Jonas. O que são igrejas cheias de Jonas? São pessoas, são crentes que estão mais preocupados com o que Deus pode dar do que de fato com quem Deus é.
Estão muito mais preocupados com as bênçãos que Deus pode dar, de fato, com o Deus da bênção. Crentes que veem a fé na esperança de conquistarem, de terem mais, de se tem um carro ter dois, se tem uma casa ter duas. E veja, Deus pode dar, Deus pode abençoar, Deus dá conforto, Deus mima, Deus nos dá bênçãos. Mas essas bênçãos não é para olharmos a planta, é para olharmos para o Senhor que nos proveu, para o Senhor que nos deu, para o Senhor que fez o milagre de nascer uma planta no deserto. E quantas vezes vemos pessoas como Jonas, e talvez seja eu e você, que estamos mais preocupados com o que Deus pode nos dar. Amamos as mãos do Senhor e não o seu coração. Amamos o que o Senhor pode oferecer para o que Ele pode nos dar, e esquecemos de agradecê-lo e nos deleitarmos nele que nos dá as coisas. Nós aprendemos com Jonas que podemos ficar alegres com as bênçãos de Deus e ainda assim não sermos gratos ao Deus que nos dá as bênçãos. Amamos as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. E um exemplo muito claro disso é que a Escritura nos garante, nos promete que Deus iria nos prover o necessário para o nosso sustento. O Senhor vai orar e dizer: o pão nosso de cada dia. E eu tenho certeza, meu irmão, que você tem muito mais do que o pão de cada dia. Deus tem te dado muito mais do que simplesmente o pão de cada dia. Você tem o pão, você tem a manteiga, muito provavelmente você tem um queijo, você tem um presunto, você tem uma mortadela, né? Você tem um refrigerante, você tem um café, você tem um leite. Isso é muito mais do que você precisa. O Senhor se compromete com o pão nosso de cada dia, e nós temos o pão e muitas outras coisas, e nos deleitamos e amamos a nossa mesa farta, e nos esquecemos de agradecer no Deus que nos dá provisão. Esquecemos de agradecer no Deus que nos dá condições para que tenhamos uma mesa mais farta, e nos alegramos na planta que está na nossa mesa, naquilo que está diante dos nossos olhos, e esquecemos de olhar para o Senhor. Quantos crentes hoje estão na igreja por aquilo que Deus pode fazer? Isso é Jonas. E a pergunta que fica para nós, nessa reflexão de sondar o nosso coração, o nosso cristianismo é: e o que acontece então com essas pessoas que só se alegram com os presentes de Deus? O que acontece então? Quais são as consequências de alguém que se alegra somente com as bênçãos de Deus e não se deleita no Deus que dá a bênção? E se Deus não der? E se Deus não fizer? E se Deus fechar a porta? E se Deus secar a planta? E se Deus simplesmente tirar? Nós sabemos o resultado disso. E se você percebeu e prestou atenção na leitura, é exatamente o que vai acontecer com o profeta. Pessoas que estão condicionadas ao que Deus pode dar, quando Deus não dá, nós temos um grande problema. Veja o versículo 7. Deus faz um milagre, em vez de Jonas olhar sua misericórdia em suprir, Jonas simplesmente se alegra com a planta em si. E daí no versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao nascer da alva, envia um verme, o qual feriu a planta e ela se secou. Jonas está feliz, alegre, contente, acorda esperando que aquela sombra maravilhosa, frondosa, estaria sobre sua cabeça, iria protegê-lo do sol escaldante para que ele tivesse um ambiente mais confortável para se irar com Deus. E quando ele olha talvez para o lado, ele vê a planta jogada ao canto e tem um verme ali comendo o coração daquela planta. Mais uma vez aqui nós temos um outro animal, né? No livro do profeta Jonas, obedecendo o que Deus determinou os seus planos de transformar o coração daquele profeta. Um verme come aquela planta, e Deus havia falado para Jonas sondar o seu coração. Jonas não sonda, e Deus manda aquele verme para disciplinar Jonas, para que agora sim, Jonas talvez entenda de fato que ele precisa olhar para o Senhor. E é interessante que aqui quem está narrando isso é o próprio Jonas, é o Jonas que está escrevendo isso para nós. E por que é interessante aqui no texto, onde vai dizer que foi no dia seguinte que Deus fez nascer o verme? Isso é muito importante, meus irmãos, porque em grande parte do livro, praticamente no livro todo, nós não temos as datas e quanto tempo demorou as coisas. A não ser os 3 dias no ventre do grande peixe, nós não temos quanto tempo Jonas demorou para descer a Jope, nós não temos quantos dias Jonas ficou na tempestade, nós não temos quantos dias depois que ele foi vomitado na terra, em quantos dias Deus falou de novo com Jonas. A gente acha que é tudo linear e tudo muito rápido, né? Mas nós não sabemos em quantos dias Deus falou com Jonas, não sabemos quanto tempo Jonas demorou para voltar a Nínive, não sabemos quantos dias Jonas pregou em Nínive,
Não sabemos em quantos dias aqueles homens se arrependeram de seus pecados. Não sabemos em quantos dias Jonas deixa Nínive e vai para o deserto. Mas aqui o texto deixa muito claro que foi no dia seguinte que Deus manda o verme e acaba com aquela planta. E daí, vamos seguir aqui o versículo 8, daí a gente explica. E no versículo 8, então ele manda o verme, mata aquela planta. E no versículo 8, e nascendo o sol, Deus manda um vento calmoso do oriental, e o sol, que agora não tem mais a planta, bate na cabeça de Jonas, de maneira que Jonas desfalecia. Ele não tem a planta, Deus mata a planta, e vem um vento muito forte, um vento calmoso do oriental. Esse vento aqui, meus irmãos, no deserto, a gente pode achar que é um vento refrescante, né? Mas não é. O vento que está aqui, que está se referindo no texto, é aquela espécie daquele sopro muito quente, conhecido hoje como o vento siroco, que tem lá no deserto do Saara, que é um vento muito seco, muito quente, que causa queimaduras, porque ele levanta aquela poeira e ele queima. Quando pega na pele, ele queima. E quando acontece isso, todas as pessoas que estão no deserto, elas correm, elas fogem para as montanhas, porque realmente no deserto escaldante daquele sol daquela época, era de fato um vento muito prejudicial. E Jonas está sentindo aquele vento quente sobre ele e o sol batendo sobre a sua cabeça ao ponto que ele estava desfalecendo. Pelo que nós deduzimos aqui, né, diante de muito estudo, muito provavelmente Jonas era calvo, né? Não precisa, né, fazer muito... A gente deduz que Jonas era calvo, ele não tinha proteção na cabeça, né, contra os raios de sol. O sol está batendo na cabeça de Jonas, um vento forte ali, um vento quente sobre sua cabeça, não tem mais a planta para trazer sombra para a cabeça de Jonas. E agora Jonas, o que ele faz no versículo 8? Pede para si a morte. E diz assim, melhor me é morrer do que viver, me mate, Senhor. Quando Deus sopra os ventos nos mares, na tempestade, Deus pede para que aqueles homens o mate. Deus agora, quando sopra o seu vento no deserto, Jonas pede de novo para que Deus o mate. Melhor me é morrer do que viver. Jonas está com raiva de novo. E olha aqui, é o outro dia. O texto deixa muito claro de que no dia seguinte acontece isso. Jonas, ontem, extremamente feliz, alegre, o texto deixa extremamente contente, feliz, regozijante com a planta. No outro dia, o sol bate na cabeça de Jonas, Jonas pede para morrer. Jonas fala, Senhor, me mata, me mata. Mais uma vez, Jonas está irado. De novo, o profeta está descontente. De novo, o profeta pede para si a morte. E da primeira vez que Jonas pede a morte a Deus, ainda no capítulo 4, foi porque Deus salvou os ninivitas. Deus salva os ninivitas porque Deus não matou os ninivitas, Jonas pede para si a morte. Agora que Deus mata uma planta, Jonas pede para si a morte. Veja, meus irmãos, você é assim também? Você também é uma pessoa como Jonas, que se alegra muito fácil, mas também que se estressa muito fácil? Você é aquele tipo de pessoa que é oscilante em seus sentimentos e vive essa montanha-russa todos os dias? Você acorda feliz, ou talvez ontem você estava muito feliz, regozijante, alegre, e hoje você está pedindo para si a morte. O texto quer nos mostrar essa ambiguidade, como Jonas é confuso, de como Jonas é oscilante, de como os afetos, as motivações, os sentimentos de Jonas estão bagunçados. E nós temos o porquê disso. Jonas está assim porque Jonas é movido às circunstâncias. Jonas é alguém que se alegra muito e que se irrita muito porque Jonas está condicionado ao que está acontecendo à sua volta. Jonas é claramente um profeta que se olha e algo está bom, eu estou feliz. E quando eu não tenho mais isso agora, eu estou extremamente irado. Você é assim, meu irmão? Jonas é tão fantástico, né? Jonas é maravilhoso. Jonas é eu e Jonas é você. Homens e mulheres oscilantes em seus sentimentos, que quando Deus dá uma bênção, a gente se alegra, a gente está feliz, a gente está crente, a gente está regozijante, alegre no que o Senhor deu, na bênção, e de repente essa bênção vai embora, não acontece, a segunda-feira chega, o sol bate na cabeça, e daí você pede para si a morte. Você veio hoje para a igreja alegre, regozijante, graças a Deus, o dia do Senhor, vamos louvar o Senhor com alegria, você está feliz, faz um almoço maravilhoso para a sua família, aí chega segunda-feira, o sol quente, no coco, né? E daí, na segunda-feira, você vai sair para trabalhar, o carro quebra, aí o filho fica doente, aí o cliente que você ia fechar o negócio não fecha,
A entrevista que você ia fazer, achava que ia dar certo, deu errado. Aí o marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou a esposa sai para trabalhar, não faz nem o café. E daí na segunda-feira, que você estava tão feliz no domingo, você está extremamente irado, descontente, irritado. Porque as coisas à sua volta não estão acontecendo da forma como você esperava que deveria acontecer. Isso é Jonas, meus irmãos. Jonas, eu e você, somos motivados pelas circunstâncias. E aqui nós achamos esse pecado de Jonas, que está condicionado à sua volta. Se as coisas vão bem, se Deus me abençoa, eu estou feliz. Mas se Deus corta a planta, se Deus tira, se Deus manda um verme, se acontece alguma coisa terrível, a gente até duvida que Deus existe na segunda-feira, porque parece que a nossa vida está desmoronando diante dos nossos olhos. E se estamos condicionados a isso, a morte é talvez a melhor solução. Mas vamos aqui, meus amados, esquecer um pouco sobre nós, colocarmos nós um pouco de lado e olharmos ao caráter de Deus nisso tudo, nessa história. Veja, porque se Deus está com Jonas e conosco em nossos confortos, se Deus está conosco nos dias de bonança, se Deus está conosco no nosso conforto, na nossa alegria, nos nossos prazeres, Deus também está conosco nas nossas perdas. Deus também está conosco nos dias cinzas. Deus também está conosco nos dias de luto. O Deus que dá a provisão, o Deus que dá o alívio, o Deus que dá um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde você se sente mais seguro, mais confortável, também é o Deus que quando tira, também está com você ali. Deus estava com Jonas ali, no meio do aquele sol quente. Deus é o Deus que dá e Deus é o Deus que pode tirar a planta. Deus não apenas pode tirar, como pode nos colocar em situações mais difíceis do que nós estávamos antes. Porque não é só a planta que não tem mais sobre a cabeça de Jonas. Agora vem um vento quente que está sobre ele e vem um sol muito forte sobre a sua cabeça. E ainda assim, Deus está ali. Deus é o dono do universo, meus amados, e que está conosco debaixo do sol ou debaixo da sombra. O grande ponto é como nós estamos condicionados às circunstâncias, nós só conseguimos enxergar Deus nos dias alegres, só conseguimos enxergar Deus nos dias de sol. E quando nós estamos no sol sem sombra, parece que Deus nos abandonou. Mas Deus faz isso para que nós paremos de olhar para as circunstâncias e começarmos a olhar para Ele. É o que Ele estava ensinando Jonas. Jonas, para de olhar para a planta e olhe para mim, Jonas. Fui eu que fiz, fui eu que cuidei, fui eu que plantei. E isso, meus amados, esse caráter de Deus, de forma alguma é maldade do Senhor. Isso nos mostra um Deus amoroso, um Deus misericordioso, dando chances para Jonas e dando chances para nós. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, mesmo nos dias bons e mesmo nos dias ruins. Assim, meus amados, as tragédias de nossas vidas, as nossas provações, as nossas experiências terríveis que podemos ter com a vida, muitas vezes são dadas pelo próprio Deus amoroso, que está nos disciplinando e cuidando do nosso coração, para que nós paremos de olhar a bênção, para que nós paremos de olhar o conforto, o livramento, a abundância, a saúde, o sucesso profissional, e começarmos a olhar ao Deus que nos dá tudo isso. Sabe por que Ele faz isso? Que é o que está acontecendo com Jonas e conosco? Porque Deus é um pai, e um pai amoroso. Um pai que cuida de seus filhos. Um pai que dá o presente, que se alegra em trazer conforto a seus filhos, mas que quando os filhos param de serem gratos pelo pai, Ele é o primeiro. Podem ter certeza que Deus será o primeiro que dará conta de nos disciplinar. Vai chegar uma hora que o pai precisa tirar o celular da mão do filho. E isso é amor, isso é misericórdia, isso é graça. Nós não deveríamos gostar de um pai que se importasse tão pouco conosco, que desse para nós tudo o que nós queremos, aqui, agora, do jeito que eu quero, da forma que eu quero e assim que tem que ser. Nós não deveríamos desejar um pai que se importa tão pouco, que simplesmente faz todos os desejos do nosso coração. Porque isso nos torna filhos mimados, filhos que não dão valor ao pai de fato. E Deus, como um pai amoroso, um Deus que ama, um Deus que corrige, é um Deus que quando percebe que as circunstâncias estão nos fazendo pecar, Ele vai agir, Ele vai trabalhar nosso coração, para que eu e você pare de olhar para o que está acontecendo à nossa volta e se volte para Ele. Nós rapidamente, meus amados, esquecemos do Deus que faz a planta
e nos agarramos com todas as forças e nos alegramos profundamente na planta simplesmente. E Deus vem com misericórdia, como um pai bondoso, tirando o celular da nossa mão. E daí, se você já está um pouco mais distante, você ficar, os filhos, né? Dão aquele famoso show, né? Batem o pé, gritam, choram, se jogam, pedem para si a morte, porque o pai está tirando o celular da mão dele. Assim é Jonas, assim é nós. Mas Deus está com Jonas nas perdas. Deus está cuidando no coração de Jonas, debaixo do sol quente. Jonas não é ainda como Jó. Jó que orou ao Senhor e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar para lá. Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jonas ainda não é como Jó. Jonas ainda é movido às circunstâncias como eu e como você, muitas vezes. Jonas não é como o apóstolo Paulo, que sabe viver todas as coisas, porque tudo ele pode naquele que ele fortalece. E nesse texto de Paulo, Paulo vai dizer justamente isso. Abram, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo nos ajuda com isso, e Paulo entendeu isso. Filipenses 4, 10 diz assim, Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira. Paulo também está extremamente feliz. E olha a mensagem de Paulo: alegrei-me de sobremaneira em quem? No Senhor. Me alegrei no Senhor. Agora, mais uma vez, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tínhamos antes, mas lhe faltava oportunidade. Esse texto aqui, meus irmãos, é o texto que eu li no momento do ofertório. Paulo recebeu as ofertas de Epafrodito, está contente, está feliz porque ele está suprido, e ele se alegra no Senhor. Paulo não está alegre no seu bolso que está cheio. Paulo não está alegre nas ofertas que ele recebeu e que subiu a Deus como um cheiro suave e agradável. Paulo está alegre no Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 11: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, essa é a palavra, em todas e qualquer situações. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu posso passar por todas as circunstâncias, porque a minha alegria está no Senhor, seja tendo, seja não tendo, seja sendo honrado, seja sendo humilhado, seja tendo em fartura ou passando fome, seja tendo em abundância ou seja em escassez. Eu posso passar por todas essas coisas, porque a minha alegria está no Senhor que me fortalece. Jonas ainda não é assim. E nós precisamos ouvir mais Paulo, nós precisamos ouvir mais Cristo, nós precisamos ouvir mais Jó, né? E não estarmos condicionados às circunstâncias, porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós teremos as nossas motivações ordenadas quando nós, de fato, pararmos de olhar para o aqui e para o agora. Os cristãos são chamados a caminhar por fé. E a fé não é dar um passo maior que a perna. A fé não é ganhar 3 e gastar 5. A fé é saber que todos os dias até a consumação do século, Deus estaria conosco. Sejam dias bons, sejam dias ruins. Sejam dias de abundância, sejam dias de fome. Sejam dias de humilhação, sejam dias de honra. O Senhor está também na escassez, meus amados. E Jonas é condicionado e não entende isso. E pede para morrer porque Deus corta a planta. Eu não sei você, mas quantos relatos de homens vocês já ouviram? Eu já ouvi, de homens que, após perderem as suas fortunas, após perderem as suas empresas, eles simplesmente tiram suas próprias vidas. Porque a vida da pessoa está naquilo, e quando a planta seca, quando o verme vem e come, não há mais o porquê viver, e eles assim acabam com suas vidas. Quantos relatos nós vemos de homens ou até de mulheres que tiram suas próprias vidas quando o cônjuge vai embora? Porque a vida dele está condicionada no cônjuge, e se o cônjuge vai embora, para que viver? Senhor, me é melhor morrer do que viver. Tira a minha vida,
porque o Senhor me tirou a planta. A grande verdade, meus irmãos, é que nós damos a nossa vida por aquilo que nós temos valor, por aquilo que nós damos valor. Aquilo que nós temos valor e que damos, de fato, a maior estima é por aquilo que nós morremos. E nós precisamos urgentemente olhar o nosso coração e ver o que nós temos dado de valor em nossas vidas. O que é que tem de fato valor em nossa vida? E olharmos as circunstâncias de um Deus misericordioso e bondoso, e se estamos com o coração nisso, clamar a Deus por misericórdia, para que Deus nos ajude, para que Deus nos faça voltar o coração para Ele antes que Ele corte a fonte, antes que Ele feche a porta, antes que Ele mande o verme, para que nós assim, no deserto, debaixo do sol quente, voltemos a Ele. E Jonas pede para si a morte, e agora Deus vai responder Jonas, no versículo 9. Deus quer, meus amados, que Jonas olhe para o seu coração. E Deus vai falar de novo com Jonas. De novo, a mesma coisa praticamente, de novo. Porque Deus é um Deus insistente, Deus é um Deus que fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Deus é o Deus que está todos os domingos nos exortando, falando aos nossos corações, para que nós nos arrependamos, e Deus vai falar de novo com o profeta. Graças a Deus que nós não somos Deus, né? Porque acho que a conversa seria diferente agora. Mas veja o versículo 9, o Senhor para Jonas. Então, o Senhor perguntou a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? Antes era razoável a sua ira por conta dos ninivitas, e agora, Jonas, é razoável você se irar tanto por causa dessa planta? Faz bem para você, Jonas, se irar tanto porque eu matei uma planta, esse objeto inanimado? Faz sentido, Jonas, você desejar a morte por conta de uma planta? Olhe para o seu coração, Jonas. E Jonas vai responder agora aqui. Na outra vez ele não respondeu, né? Ele fugiu, foi para o deserto. Agora ele já está no deserto, não tem para onde ele ir. Agora ele responde o Senhor. E o profeta vai dizer no versículo 9, e ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Profeta duro, né? Duro na queda, duro. Um profeta que tem um coração ainda totalmente rebelde. E Deus responde Jonas. Eu vou ler tudo e depois eu explico. É razoável a minha ira até a morte. Aí, versículo 10. E tornou o Senhor a dizer a Jonas: Jonas, tendes compaixão da planta que não te custou trabalho, Jonas, a que não te fizeste crescer, Jonas, que numa noite, Jonas, nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão, Jonas, na grande cidade de Nínive, a qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e entre muitos animais. Jonas está pedindo para si a morte, Deus está dizendo: é razoável essa tua ira? Jonas, é razoável sim, até a morte, me mate mesmo, é isso que eu quero. Aí Deus vai dizer: você tem compaixão da planta que não te custou absolutamente nada, não foi você que fez, não te custou trabalho, você não regou, você não cuidou, você não fez ela crescer, em uma noite ela existia, no outro ela pereceu, e você tem compaixão dela, você está irado porque eu matei essa planta, Jonas. E como eu não vou ter compaixão das pessoas, há mais de 120.000 pessoas da cidade de Nínive, e os animais que estão lá e que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Meus amados, a nossa sociedade, eu sei que é um assunto delicado falar aqui, mas eu preciso falar porque o texto, a pergunta que o Senhor está fazendo a Jonas nos leva a essa reflexão. A nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade que está aderindo à filosofia de Jonas. Qual é a filosofia de Jonas? É a filosofia onde as coisas parecem valer mais do que as pessoas. Onde plantas e animais valem mais do que seres humanos. É exatamente o que está acontecendo aqui. Hoje, meus irmãos, um crime ambiental, ele é punido muito mais severamente, muitas vezes, do que um próprio assassinato, do que um homicídio. Nós temos isso aos nossos olhos diariamente. Nós vimos, né, recentemente aqui na Ipanema, um acidente que teve, né, saiu em todos os jornais. Cara em alta velocidade, bêbado, sem carta, capota o carro, mata. Acho que no outro dia, né, ele estava em casa. No outro dia, acho que ele estava em casa. Agora, se esse mesmo homem é pego maltratando um animal, a mídia vem em cima, a imprensa incendeia o assunto, e esse criminoso, ele é punido, ele é linchado. Porque parece que a planta e os animais valem mais do que os seres humanos. Eu não estou dizendo que nós aprovamos os crimes ambientais, nem estou, endossando qualquer tipo de crime
contra a fauna e contra a flora. Mas o que Deus está dizendo para Jonas é: Jonas, você ama mais as plantas do que as pessoas. Você ama mais as coisas do que as pessoas. Isaltino Filho, ele é um teólogo, né, um escritor muito famoso, e ele conclui isso que está acontecendo com Jonas, nessa mesma linha de raciocínio. Ele diz assim, abre aspas: Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Esta é a postura de um mundo em que vivemos. Um mundo engolfado em materialismo pragmático, onde as pessoas lutam, brigam, matam e morrem por terem coisas. Isso porque as coisas se tornaram o bem maior da nossa escala de valores. Contra isso, Jesus já nos advertiu: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de suas coisas que possui. Lucas 12:15. Um cristão não deve colocar as coisas como último valor. Nós não coisificamos pessoas e não personalizamos coisas. É exatamente o que está acontecendo com Jonas. Jonas, você tem compaixão da planta, você não trabalhou, num dia ela existia, no outro não, e você quer pedir na morte porque eu acabei com a planta, e não é eu, Jonas, de ter compaixão das pessoas, dos seres humanos, da raça humana pelo qual o meu filho virá ao mundo para salvar. As pessoas valem mais que as plantas, as pessoas valem mais que os animais. E assim, o livro termina com esse ponto de interrogação. O livro termina com essa pergunta do Senhor a Jonas, que ecoa até hoje para nós aqui. Nós somos deixados na presença de Deus, e Deus questionando o coração e as motivações daquele profeta. Você prefere as coisas, você prefere a planta, do que as próprias pessoas em que eu hei de salvar. E a grande verdade é que nós não sabemos se Jonas aqui entendeu. Se Jonas de fato cessou a sua ira, o seu amargor da vida, e se de fato ele se arrependeu. O que indica, o que parece indicar, isso eu estou dizendo, é que o profeta foi tratar do seu coração, talvez mais para frente, porque é o próprio Jonas que está escrevendo isso. É o Jonas que está relatando essa pergunta que Deus deixou para ele. E pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, o Espírito não quis, Deus não quis que nós soubéssemos a resposta de Jonas. Aprove a Deus que a resposta de Jonas nós não sabemos o que ele disse. Contudo, o que parece é que o livro está inconcluso, né? Deus pergunta para Jonas: você tem compaixão da planta e não tem compaixão das pessoas? Parece que acaba inconcluso o livro, mas não acaba, meus irmãos. Jonas não respondeu essa pergunta porque essa resposta não deveria ser dada apenas por Jonas. Jonas não está simplesmente a 2.700 anos longe de nós. Jonas está dentro de nós. Jonas está debaixo de nossa pele. O coração de Jonas bate em nosso peito. As motivações de Jonas fazem parte dos nossos dias, diariamente. E assim, o mais importante não é sobre como Jonas respondeu à pergunta de Deus, mas sim como nós aqui, agora, estamos a responder essa pergunta do Senhor em nossos dias atuais. Nós não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós. Podemos analisar o que Deus perguntou a Jonas, que está até hoje ecoando, e olhar o nosso coração, e vermos se de fato nós concordamos com Deus de que as pessoas valem mais, de que o ser humano tem mais valor, de que nós precisamos amar as pessoas, de que as coisas são coisas e as pessoas são pessoas. Nós não coisificamos pessoas e não personalizamos coisas. Será que de fato nós amamos aqueles a quem de fato Deus ama? Porque aqui, todo o contexto que os irmãos se lembram, Jonas está irado porque os ninivitas são os terroristas, é a Al-Qaeda, basicamente. Não são os amigos legais do futebol, não é a família, são os terroristas, é os que estão lá fora fazendo as maiores atrocidades, e Deus os ama. E Deus mandou o profeta lá para salvar aquele povo. Ou será que nós estamos como Jonas? Aquele povo não, aquelas pessoas não, elas não merecem. É a pergunta de Deus. As pessoas valem mais. Será que de fato nós oramos para que o avanço do Evangelho alcance as pessoas em todo o mundo? O que nós temos feito para isso? O que temos contribuído para isso? Se entra aqui nessa igreja aquela pessoa que te fez tão mal, será que de fato você queria conviver com ela? Ou é a sua oração: Senhor, me mata.
eu não consigo conviver com essa pessoa porque ela não merece. A grande verdade, meus amados, é que o livro de Jonas encerra com o amor de Deus sobre as nações, sobre o amor de Deus sobre a raça humana, o amor de Deus sobre os ninivitas. E isso nos mostra o amor e a bondade de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal forma que mandou o seu Filho para morrer pelos ninivitas, para morrer pelos brasileiros. Graças a Deus que nós temos Cristo e não Jonas. Porque eu e você também não fazemos parte da raça pura dos judeus, como eles dizem, né? Nós também somos os gentios, nós também somos os ímpios, a quem o Senhor teve misericórdia, meus amados. E encerrando, eu preciso aqui fechar uma ponta que provavelmente ficou solta, e que você pode dizer assim para mim: Géser, eu entendi que Jonas está pecando em seu sentimento, mas veja, o que talvez estava no coração de Jonas é o que nós podemos ter em nosso coração. O que vai acontecer então com os pecados daqueles ninivitas? Serão impunes os seus pecados? Deus não irá os julgar? Aqueles homens eram tão maus, aqueles homens matavam, esquartejavam. O que acontece a Jonas? A revolta de Jonas é essa: vão ficar impunes os seus pecados? Deus não irá fazer absolutamente nada, é só perdão mesmo, é só perdão e vida que segue, e coloca uma pedra sobre isso, e tudo que eles fizeram simplesmente vai por água abaixo? Essa é a revolta de Jonas. Essa talvez possa ser aquilo que está sondando nosso coração. Mas, meus amados, o que Jonas não sabia é que 700 anos depois de Jonas, a profecia de Gênesis 3 se cumpriria. O que Jonas não sabia é que a profecia de Isaías 9, versículos 6 e 7 se cumpririam. Que o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Cristo, meus irmãos, Cristo, aquele menino que nasceu 700 anos depois de Jonas, aquele menino que subiu ao madeiro, estava levando os pecados dos ninivitas. Aquele Cristo na cruz estava bebendo o cálice da ira de Deus, dos pecados dos assírios, dos pecados do povo de Deus, de Jonas, de sua rebelião, de sua fuga, de sua insensatez. Deus estava levando os pecados dele, Deus estava levando os nossos pecados. Não estavam impunes. Todos os pecados foram pagos e serão pagos. Em Cristo, os pecados já foram pagos naqueles que estão no Cristo, em Cristo. E aqueles que não estão em Cristo também pagarão por seus pecados por toda uma eternidade no inferno. Não existe um pecado sequer que será impune. Todos, absolutamente todos serão pagos. E Jonas não entendia, e nós precisamos entender que aos olhos humanos parecia que Deus estava simplesmente deixando eles viver da vida que eles queriam, mas os pecados dos ninivitas já estavam na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito, vicário e substitutivo de Cristo. Em Romanos capítulo 3, no versículo 26, vai dizer que Deus deixou na sua tolerância os pecados impunes anteriormente cometidos, porque ele sabia da manifestação da justiça de Cristo no tempo presente, para ele ser justo e justificador de todos aqueles que amam o Senhor e têm fé em Jesus. Deus estava deixando impune os pecados ninivitas. Deus estava deixando impune os pecados do profeta e do povo de Deus, porque Deus já estava olhando o sacrifício de teu filho. Cristo já estava na cruz do Calvário, levando o meu, o seu, e os pecados ninivitas e os pecados de Jonas. As nossas transgressões, os nossos pecados já estavam lá. É por isso que nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus em todo o livro do profeta Jonas, e Deus não agindo como Jonas, como ele merecia. Porque toda a ira de Deus que seria derramada sobre Jonas, sobre os ninivitas, foram derramadas na cruz do Calvário, meus irmãos. Graças a Deus, porque nós temos Cristo. Graças a Deus, porque nós temos o Senhor. Graças a Deus que o nosso Salvador não é Jonas. Graças a Deus que nós temos a garantia da vida eterna, porque nós temos Cristo e não o profeta. Jonas é alguém que, quando foi dado a missão a ele, Jonas foge de sua missão. Cristo é aquele que desceu dos altos céus, se esvaziou de si para de fato cumprir a missão de Deus. Jonas, meus irmãos, é aquele que ora por si mesmo no ventre do grande peixe, para que Deus o livre. Cristo é aquele que em João 17 orou por nós, orou pela igreja, para que Deus os guarde.
Jonas é aquele que pregou condenação. Cristo é aquele que nos trouxe o Verbo vivo encarnado, que nos pregou a esperança da vida eterna. Jonas é o egoísta, o intolerante. Cristo é o manso e humilde. Jonas é o irado e descontente. Deus, Cristo, é o misericordioso e o compassivo. Jonas coloca os seus interesses acima de todas as coisas. Cristo coloca os interesses do Pai acima de todas as coisas. Jonas ama mais as coisas do que as pessoas. Cristo ama mais as pessoas do que as coisas. Jonas sai para fora da cidade para ver os ninivitas morrerem. Cristo sai para fora da cidade para Ele mesmo morrer em nosso lugar. Eis aqui, meus irmãos, diante de nós, Cristo, o Salvador da nossa vida. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que é o pão da vida, a luz do mundo. Aquele que é a porta das ovelhas. Aquele que é o bom pastor. Aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a videira verdadeira. O Cristo, o nosso bendito. Graças a Deus que temos o Senhor. Não temos Jonas como nosso grande Redentor. Vamos orar.